Programa PVPet. Uma nova forma de cuidar do seu pet. Seu pet é um ser único e precisa ser tratado individualmente. O programa da família multiespécie. Medicina veterinária, preventiva e integrada. Sejam todos muito bem-vindos ao programa PVPet, o programa feito especialmente para a família multiespécie. De segunda a sexta, às 8 da manhã, com conteúdos muito relevantes para a saúde dos cães e dos gatos. E esse programa é feito para aqueles tutores que têm os pets como membros da família, que querem que ele tenha saúde, bem-estar, longevidade, né? Tudo de bom. Eu sou Salete Cândido, sou médica veterinária, sócia fundadora da LM Hospital Veterinário há 29 anos e idealizadora do PVPet, Planejamento de Vida Pet, uma metodologia para proporcionar saúde, bem-estar e longevidade para os cães e para os gatos. Então, já compartilhe esse vídeo aí com a família, com os parentes, com os amigos que têm pets, porque você vai estar contribuindo para que muitos mais cães e gatos também tenham saúde. E coloca aqui nos comentários a cidade que você mora, para eu saber que você está assistindo esse conteúdo. E o emoji do trevo de 4 folhas, tá? Esse daqui é aquela sorte que a gente constrói para os nossos pets todos os dias no estilo de vida, tá, pessoal? Então, o programa dessa semana tá especial. Medicina preventiva, ó, coisa linda, tá? O que o seu pet deve fazer a cada 12 meses para manter a saúde? Então, nesse programa, comecei ontem já, falando sobre o ponto de partida, que é muito importante, é o primeiro passo, né? E hoje eu vou trazer um tema que eu vejo que na rotina aqui do hospital, mas que muitas pessoas acabam empurrando com a barriga, sabe? Para fazer, deixam para depois, né? Deixam chegar lá no estado bem ruim já, para depois estar fazendo isso. E aí, às vezes, já é tarde demais, tá? E o programa de hoje é Saúde Bucal dos Cães e Gatos, o momento certo de fazer. Então, quando a gente fala de medicina preventiva, a gente não está falando de apagar incêndio, né, pessoal? Às vezes aqui a gente vai fazer a limpeza bucal dos pets, que já está perdendo todos os dentes, já está sangrando, já está infeccionado, já está no estado que já está fazendo adoecimento dos órgãos, né? Então, na medicina preventiva, não. A gente faz antes, né, prevenindo para que não aconteça, tá? E hoje a gente vai falar sobre isso. E me conta uma coisa. Você olha a boca do seu cão? Você consegue ver, abrir, mexer, ele deixa você manusear? Você consegue ver os dentinhos? Consegue ver, né, como que está a situação? Se tem alimento ali enroscado, se está com sujidade? Você consegue escovar o dentinho dele, né? E você que tem gato, consegue ver os dentinhos do seu gato? Consegue fazer higienização diariamente da boquinha dele, né? E isso é importante, né? Uma manutenção aí diária, né? Para tirar o excesso, né? Daquela placa bacteriana que vai juntando, né? A placa bacteriana aí é o início de tudo, né? E a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou passar nesse programa algumas definições, algumas curiosidades, informações no que diz respeito aqui à saúde bucal, né? E aos dentinhos aí dos nossos pets, tá? Vou te passar também o melhor momento na visão da medicina preventiva para estar fazendo esse procedimento, né? E também vou trazer alguns assuntos interessantes. No final do programa, eu vou trazer um assunto, né, para reflexão aí bem interessante, que já acontece na odontologia humana, mas ainda na odontologia veterinária não é muito falado, né? Mas eu vou trazer para vocês, que é importante vocês saberem também, tá? Então, vamos lá. Vocês sabem me dizer quantos dentes os cães e gatos têm? Ó, pergunta boa, hein? Essa pergunta é boa. Vamos lá. Os cães filhotes, tá? Eles têm 28 dentes descidos. Sabe os dentinhos de leite? Aqueles que nascem, que eles mordem a nossa mão quando eles são filhotes, que é
os dentinhos super afiados, esses dentinhos eles vão trocar por volta dos 4 meses, eles começam a cair e nascerem os dentes permanentes até por volta aí de uns 7 meses, né? E os cães adultos, eles têm 42 dentes permanentes, tá? Já os gatinhos filhotes, eles têm 26 dentes descidos, dentinhos de leite, e quando eles fazem a troca, eles vão ter 30 dentes permanentes, que precisam ser muito bem cuidados aí no decorrer da vida, para eles chegarem aí até o final da vida com todos esses dentinhos, né? E aí, pessoal, vamos lá. O que que é a placa bacteriana, né? Porque é onde começa tudo, né? Pensando que os nossos pets não fazem a higiene, né? Não fazem a escovação como a gente faz, não usam o fio dental como a gente usa, né? Mesmo nós humanos, né, fazendo a escovação, passando o fio dental, a gente quando vai fazer também a nossa limpeza, o dentista volta e meia fala, né? Ai, tem tártaro, tem que fazer uma limpezinha, tudo, que é o lugar que pior, né? Que é ali, na junção dos dentes ali com a gengiva, né? Então, imagina eles, né? A placa bacteriana é uma camada pegajosa, incolor, composta por bactérias, restos de alimentos e saliva, que se forma constantemente na superfície dos dentes, tá? E essa camada, ela adere no dente, especialmente nas áreas ao redor da linha da gengiva, que é aquela areazinha ruim, né, de limpar. E a placa é a principal causa de cáries dentárias e doenças periodontais, tá, pessoal? Então, quando vocês fazem a escovação, tem gente que faz com dedal, tem gente que faz com escova, tem gente que passa com a gaze, né, fazendo aquele atrito nos dentes, é a placa bacteriana que faz a tentativa de tirar. Só que a gente não consegue fazer isso, né, atrás do dente, em dentes lá no fundo, né? Mas essa placa, que ela ainda é mole, né, que a gente consegue tirar. Então, quando a placa não é removida adequadamente pela escovação e uso do fio dental, ela pode endurecer e se transformar em tártaro ou cálculo dentário, que é mais difícil de remover, né? E é aí que os problemas começam, né? Então, o que que é o tártaro, né? Então, o tártaro é uma evolução, né, da placa bacteriana. Ele também é conhecido como cálculo dentário, tá? E é uma forma endurecida da placa bacteriana. Então, tem o tártaro, que ele fica nos dentes, né? Que ele fica, ó, esses aí que estão visíveis, que vocês estão vendo aí, que a gente chama de supragengival, e tem aqueles que estão abaixo da linha da gengiva. Então, o tártaro, ele não é só esse que está visível, ele também entra e fica embaixo da gengiva, que é o subgengival. E quando essa placa ela não é removida adequadamente, através da escovação e do fio dental, é que forma o tártaro. Então, é um acúmulo e uma mineralização, né, da placa bacteriana que vai gerar esse cálculo dentário que é duro. Esse você não consegue tirar na higienização. Você pode esfregar, pode escovar o dente, pode fazer o que for, que esse daí é difícil de sair, tá? E aí, o que que é a doença periodontal? Por quê? Porque é quando surge o tártaro, né? Ele acaba gerando a doença periodontal. E a doença periodontal é o adoecimento, né, comum em cães e gatos que afeta os tecidos ao redor dos dentes. Então, já não é mais só a placa, tá? Começa a haver um adoecimento em todo o tecido em torno do dente, fazendo com que esse dente amoleça, tire aquela sustentação, né, do dentinho. Então, é uma doença progressiva e ocorre devido à acumulação de placa bacteriana e tártaro nos dentes e gengiva, tá? E a doença periodontal é uma doença, uma das doenças que mais ocorre na medicina veterinária, né? Então, você vê, tem tantas coisas aí que acontecem com os nossos pets, mas todo pet que vem aqui, que passa por consulta, que vem para internação, né? Ele tem a boquinha já com tártaro, né? Dificilmente você vê um pet que não tem, em algum nível, né? Algum estágio, essa doença periodontal. Então, é uma coisa que é a maior prevalência, né? Dentro da medicina veterinária. E a doença periodontal comete 80%, 85% dos animais acima de 5 anos, tá? E 100% acima de 8 anos. Então, olha só. Se você não tomar nenhuma providência, não fizer nada, com certeza, quando ele tiver 5 anos, ele já vai estar aí no estágio aí avançado de adoecimento da boquinha dele, tá?
E foi demonstrado em estudos, né, com animais adultos, que ocorre mais nos cães de pequeno porte, com peso inferior a 5 quilos. Então, gente, aqueles cães pequenininhos, Shih Tzu, Lhasa, Poodle, Chihuahua, todos os Pinscher, né, esses aí, às vezes, num prazo de 12 meses, eles formam o tártaro. É a coisa mais impressionante. A gente faz a limpeza dos dentinhos, né, faz lá o tratamento periodontal, e antes de completar 12 meses, eles já estão formando novamente. Eles têm maior predisposição realmente a ter, tá? Então, agora eu quero trazer para vocês quais são os estágios, né, da doença periodontal, porque a doença periodontal, ela tem o início, né, mas ela vai tendo a progressão e um agravamento que vai chegando no estágio ali realmente muito grave na boquinha dos pés, tá? Então, o primeiro estágio é a gengivite, tá? Então, esse é o estágio inicial da doença periodontal, e a gengivite é a inflamação das gengivas causada pelo acúmulo de placa bacteriana. Então, o acúmulo da placa, aí, ó, essa fase aí já tem placa bacteriana e já começa o processo de gengivite. Então, esse é o estágio inicial, tá? Aqui, principalmente se o cão ou o gato já não deixam manipular, não deixam mexer, o tutor tem dificuldade de fazer, a gente já recomenda aí poder estar fazendo o procedimento. O que é importante, pessoal? O importante é a gente limpar os dentinhos para não progredir a doença periodontal. Então, isso que tem que ficar bem claro, tá? O estágio 2 é a doença periodontal inicial, tá? Então, aqui já começou a doença periodontal, tá vendo? Olha só esse amarelinho aqui, olha a gengiva, que vermelha que ela tá, como já tá bem irritada essa gengiva, já com sangramento. Então, ó, a infecção e inflamação se estendem para além da gengiva e começam a afetar o osso e os tecidos de suporte dos dentes. Então, aqui a doença já está instalada, tá? Já tem inflamação, já tem infecção, tá vendo? E você vê, nem tá tanto assim, né? Olha só, dá uma impressão, né? Quando o tutor olha e fala, ai, não, eu vou deixar ficar pior para fazer a limpeza de tártaro. Gente, isso daqui, a boquinha dele já tá doente, tá? O estágio 3 é da doença periodontal moderada, tá? Nesse estágio já tem destruição do osso, destruição de tecidos de suporte, tá? De forma mais avançada, levando a mobilidade dentária e perda óssea, geralmente de 25 a 50% de perda óssea. Olha como que tá isso daqui, pessoal, tá? Aqui já tá tudo tomado, né? Olha a retração gengival que tem aqui. Então, quando acontece essa retração gengival, o dente amolece e eles começam a perder os dentes, tá? E aqui é quando isso aqui, imagina quantidade de bactérias, a quantidade de agentes aqui que entram para a corrente sanguínea, né? Porque, olha, aqui tem tudo uma vascularização linfática, tem os nervos, né, dos dentes. Então, tudo isso daqui leva para o resto do organismo, todas essas bactérias. E também, imagina só, pessoal, quando eles mastigam, né? Quando eles mastigam, eles ingerem a comida com um monte de bactéria junto, porque essa boca está completamente contaminada. Então, eles acabam ingerindo um monte de bactérias, fungos, micro-organismos patológicos, né? E depois isso vai para o sistema digestivo deles, vai para o sistema gastrointestinal e podem ser absorvidos aí pelo organismo, podem alojar em órgãos, tá? Então, isso é bem grave. E o estágio 4 da doença periodontal severa, esse é o último estágio. Olha a situação desse dente, pessoal. Esse é o estágio mais avançado da doença periodontal, com destruição significativa do osso e dos tecidos de suporte. A perda óssea pode ser superior a 50% e os dentes podem estar soltos ou faltando. Então, às vezes, se você pega uma boca dessa, assim, muitas vezes já tem que fora os que já caíram, porque às vezes só de você manusear a boca o dente já cai, já tá solto, tá? Às vezes ele tá preso pelo tártaro. Às vezes o tártaro se junta, faz uma mineralização ali em todos os dentes, um do lado do outro, então fica uma placa única. A hora que você vai tirar a placa, os dentes são todos moles e caem, né? E os que não caem, às vezes precisa extrair, porque ele está muito exposto, a gengiva está muito retraída, né? Então, isso aqui é um nível de adoecimento da boca muito, muito avançado, o pessoal não pode deixar chegar nesse estado, porque traz realmente muitas complicações aí, tá? Para os nossos pets.
E além da perda dos dentes, o que mais pode acontecer no organismo do pet, né, pessoal? Bom, quando está no estágio avançado, do estágio 2 em diante, né? O que acontece? Começa já a ter o risco de afetar os órgãos internos, né? Então, como eu disse, de forma sistêmica, toda aquela bacteremia, toda aquela infecção, aquela inflamação, começa a prejudicar os órgãos à distância, que vão por corrente sanguínea, que vão por corrente linfática, eles engolem a bactéria e é absorvido no organismo, né? E os dados que eu vou trazer aqui trago aqui para vocês, eles são da Otsava, tá? São as diretrizes da Otsava, que é a Associação Mundial de Pequenos Animais, e tem muitas coisas, muitos trabalhos que eles trazem, né, para a medicina veterinária que foram feitas na medicina humana, mas que é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, fora todo esse problema que a gente viu aí na boquinha, né, de perda dos dentes e tudo mais, ainda pode acontecer fístula oronasal, que é quando faz uma fístulazinha aqui, nessa região, faz uma feridinha, que é uma comunicação do dente aqui com essa região. Por quê? Porque a raiz do dente está infeccionada e fistula, começa a sair pus aqui, tá? É grave. Faz uma comunicação. E às vezes pode afetar o olho, pode afetar o canal. Então, assim, é bem preocupante, tá? A gente pega vários aqui, tá, pessoal? Fígado. Então, o fígado, né? O estudo demonstrou em relação é significativa entre a presença da doença periodontal e o aumento da inflamação hepática, tá? Então, imagina só, ter um problema no fígado porque ele tá com o tártaro nos dentinhos, tá? Nos rins, então, quando o rim filtra, né, as bactérias da boca que eles ingerem, ou que vão por via sistêmica, eles levam inflamação crônica e fibrose secundária do rim. Então, como o rim tem esse papel de filtrar, ele acaba filtrando muita bactéria que vem da boca, né? E essas bactérias podem levar à inflamação crônica, o que pode levar à diminuição funcional ao longo do tempo, então gerar uma insuficiência renal por conta dessa bacteremia que chega lá no rim, tá? No coração, as alterações significativas são inúmeras, né? Endocardite, uma série de coisas que podem levar. Então, já é sabido que essas bactérias podem se alojar ali no coração e acaba levando muito a esse problema no sistema cardiopulmonar, tá? Nos pulmões pode levar a doença respiratória crônica, pneumonia, tá? Vai agir também na diabetes mellitus, né? Então, ele vai gerar aumento da resistência insulínica, já foi comprovado em estudos, tá? Que o tártaro pode levar ao aumento da resistência insulínica à doença periodontal. Neoplasia, então, tumores gastrointestinais, tumores renais, tumores pancreáticos e hematológicos. Você vê, não estou falando tumor na boca, eu estou falando em tumores em outros lugares do organismo por conta do problema na boca. Então, é uma doença que o adoecimento bucal ele vai gerar um adoecimento sistêmico, que pode começar a afetar vários órgãos, tá? Inflamação crônica, então o organismo, né, fica inflamado, fica com aquela inflamação na boca e leva a inflamação em outros pontos do organismo. E a última coisa que a gente quer aqui nesse programa, né, que é uma mortalidade precoce, tá? A última coisa que a gente quer é uma mortalidade precoce. Aqui a gente vai fazer tudo para os nossos pets terem longevidade, tá? Então, em estudos em humanos, né, demonstraram que a doença periodontal grave constitui um fator de risco mais elevado que o tabagismo. Olha isso, pessoal. Então, precisa pensar, precisa refletir, olha a boquinha do seu pet, se você não conseguir olhar, se ele não deixar, traz nas clínicas, hospitais, para poder fazer essa limpeza, para poder fazer essa profilaxia, ela precisa acontecer a cada 12 meses para a gente prevenir a progressão da doença periodontal, tá? Então, por esse motivo, né, que a gente precisa fazer uma limpeza mais cautelosa e ainda na fase inicial. Então, quando a gente fala da limpeza, é aqui, tá, pessoal? Fazer a limpeza nessas condições, tá? Quando começa a aparecer gengivite no dente, mesmo que o dente esteja branco, mas a gengiva começa a aparecer que está sangrando, que quando encosta sangra, que percebe que ela está sensível.
já tá, olha essa daqui a situação. Aqui já tem que fazer rápido, né? A limpeza de tártaro, não pode deixar evoluir para os outros níveis. A gente vê que chega aqui, a gente faz limpeza de tártaro, faz o tratamento periodontal aqui diariamente. Diariamente tem pets fazendo tratamento periodontal. E lógico, tem muitos tutores, porque a gente trabalha com prevenção aqui no hospital, que fazem nessas condições aqui, tá? Não deixam chegar naquele nível avançado, mas é uma judiação, né? Aqueles pets que chegam em nível avançado. E realmente é muito prejudicial para eles. Então, em uma pesquisa com tutores de pet, foi constatado que apenas 2% dos tutores conseguem manter cuidados de higiene bucal dos seus pets, tá? E os motivos que mais aparecem, né, deles não conseguirem fazer, é a não aceitação dos pets e a falta de tempo do tutor. Então, a gente sabe como é que é, né? É um desafio realmente. O tutor tem que ser muito dedicado. A gente aqui tem muitos tutores que são dedicados, fazem. Isso mantém a boquinha nos 12 meses mais saudável. Então, depois, quando vem fazer a limpeza, não perde nenhum dente, a boquinha está saudável, não tem infecção, né? É maravilhoso. Mas a gente sabe o desafio que é. Eu mesmo, em casa, tenho bastante desafios com os meus para fazer isso, tá? Então, a gente tem que realmente buscar ajuda do médico veterinário para isso, tá? E aí, então, qual que é o passo a passo, né, para essa saúde bucal? O que que precisa? Então, o que que eu faço, Salete? Como é que precisa ser feito? Bom, pessoal, primeiro, precisa ser no início, nos primeiros estágios da doença periodontal, para a gente não expor esse cão aí a já uma série de sequelas, perda da dentição, tudo mais, tá? Bom, você vai agendar uma avaliação pré-cirúrgica para o seu pet, e nessa avaliação, o veterinário vai depender do temperamento do seu pet, ele já pode conseguir fazer uma avaliação, mas vamos dizer que a avaliação com o cão sem estar anestesiado, você consegue ali fazer ela em 25%. Tem que ser com uma luz, você examinar, mas tem cães que não deixam nem o tutor, quanto mais o veterinário colocar a mão na boca, olhar os dentinhos. Tem outros que deixam, e aí fica mais fácil para a gente avaliar. Mas a avaliação completa, ela só vai ser feita realmente quando eles estiverem anestesiados. Mas para anestesiar, qual que é o primeiro passo? Precisa fazer os exames pré-cirúrgicos. Então, ele vai passar por uma avaliação, né, na avaliação pré-cirúrgica, ele vai passar por uma avaliação física, vai ver os parâmetros, e aí ele vai fazer os exames para poder ser anestesiado. Então, vai estar fazendo hemograma, os exames bioquímicos, né, perfil renal, perfil hepático, vai fazer o eletrocardiograma. Na maioria das vezes, dependendo aí da fase de vida que está, tem indicação de fazer o ecocardiograma também, porque aí a gente fica tranquilo para ele fazer o procedimento, ele vai ter que tomar anestesia geral, não tem outra possibilidade, não tem como fazer esse procedimento sem anestesiar o PET. A anestesia tem que ser geral. Não dá para fazer com sedação, é dolorido, tá? Ele precisa estar paradinho, precisa estar quietinho para poder entrar com os instrumentos embaixo da gengiva dele para fazer a curetagem do tártaro. Então, é dolorido. Quando se fizer com ele sem estar anestesiado, não vai conseguir fazer a limpeza, porque não vai conseguir acessar os lugares que precisam ser acessados, tá, pessoal? Então, isso é muito importante falar para vocês, porque a gente escuta, né? Falar que fez no banho tosa, falar que fez com sedação, o pessoal não dá, tá? Inclusive, pelas diretrizes que nós, os médicos veterinários, seguimos, né, da WhatsApp, nas diretrizes está dizendo, precisa ser com anestesia geral e precisa ser recorrente, né? Então, é indicado que seja feito dessa forma. E para isso, a gente toma os cuidados preventivos de fazer os exames pré-cirúrgicos para poder fazer com anestesia geral e com acompanhamento do anestesista, tá? Essa é a indicação, fazer, tem que entubar, ele tem que estar entubado, tá? Tem que fazer tudo direitinho para ficar bem, para dar tudo certo, né? É com segurança que a gente faz, não é sair fazendo de qualquer forma, ai, vamos sedar, fazer com ele meio acordadinho para não ter risco. É pior, tá? A sedação também tem risco. Então, quando às vezes vai fazer uma sedação de qualquer jeito, acaba nem fazendo todos os exames como deve ser feito, não tem o anestesista junto, né? Então, a gente precisa realmente fazer de uma forma consciente e preventiva. Preventiva é sem risco, tá? A gente quer tirar aí todo o máximo do risco aí dos procedimentos, tá?
Então, aí, feito isso, é feita toda a limpeza com o ultrassom, né? Então, é um equipamento que faz com ultrassom, e depois é feito também o polimento dos dentes, e aqui a gente trabalha também de forma integrativa, então a gente usa fotobiomodulação, usa a fluida ozonizada, né? Para a gente já iniciar ali um processo de desintoxicação da boquinha, cicatrização, né? Então, a gente faz vários procedimentos integrativos junto com o procedimento do tratamento periodontal, para a gente poder ter um resultado melhor aí na volta desse procedimento, tá? E aí, vocês escutam, né, falar muito de limpeza de tártaro, né? Às vezes até eu tenho o hábito de falar limpeza de tártaro, porque os tutores falam muito, eu quero saber sobre limpeza de tártaro, eu quero levar ele para fazer limpeza de tártaro, mas na verdade o nome correto é tratamento periodontal, tá? Quando vocês forem falar é tratamento periodontal. Tem gente que fala também tartarectomia, né? Que é a retirada do tártaro, mas o nome certo é tratamento periodontal. Aqui na LM, a gente tem um programa que chama PVPET Menos Risco, Mais Saúde Bucal, que dentro desse programa já está tudo incluso, né? Tudo que o pet vai precisar fazer para ficar com a boquinha linda, limpinha e cheirosa, tá? E o ideal é deixar programado aí a cada 12 meses, tá? O objetivo desse procedimento, né, é realmente a gente tirar todo o tártaro e aí aproveitar, o profissional aproveita e avalia, ele vai estar anestesiado, todos os dentinhos, né? Pode usar luz, espelhinho para olhar, para ver se não tem dente quebrado, né? Se não tem nada de errado ali com a dentiçãozinha deles, tá? E uma curiosidade que eu quero trazer para vocês, né? Falando que eu comentei, que é sobre a reflexologia dos dentes. Aí tem um mapa, tá? E na medicina humana, isso já é muito falado, principalmente os médicos, né, que têm o viés integrativo, medicina funcional. Eles, em equipe multidisciplinar, eles se juntam ao odonto biológico, é o odonto biológico biofísico, e eles usam esse mapa, tá? Esse mapa que cada dente está ligado a um órgão de acordo com a reflexologia dos dentes. Então, é o meridiano que liga os dentes aos órgãos. E aí, o que pode acontecer? Quando, por exemplo, um cardiologista está atendendo um paciente, e esse paciente tem um problema cardiológico, ele também encaminha esse paciente para o dentista biológico para ele ver se tem alguma coisa no dente relacionada ao coração. E aí, então, o odonto biológico ele vai ver se tem alguma interferência, algum ponto interferente, alguma coisa que esteja ali agindo no dente que está relacionado ao coração, e ele vai fazer esses ajustes, tá? O oncologista faz a mesma coisa, ele atende o paciente, está tratando lá um câncer de mama, alguma coisa, algum câncer e tudo mais, em algum órgão, ele vai unir o tratamento ao dentista biológico, para o dentista biológico olhar o dente relacionado àquele órgão, ou o dente relacionado àquela mama, para ver se tem alguma interferência naquele dente que pode estar fazendo com que aquele adoecimento persista, tá? Então, isso bom, eu já comentei com vocês nos outros programas, eu fiz uma pós-graduação, né, com o Dr. Léo Ribeiro, e tenho grupos de estudo aí com vários médicos, né, e dentistas, né, biológicos, e eu vejo todas essas discussões e é uma coisa realmente muito impactante, faz toda a diferença quando existe essa equipe multidisciplinar trabalhando, e aí entra o nutrólogo, entra o médico, então, assim, sempre são profissionais em conjunto fazendo isso, tá? Na medicina veterinária, ainda não é muito falado sobre isso. Os profissionais da área integrativa, os médicos veterinários integrativos já têm mais essa visão, né? Os que já têm esse viés, já têm essa informação, eles já têm um olhar diferenciado, mas ainda a gente não tem esse mapa documentado da reflexologia do dente dos cães, tá? Mas a gente tem mapas que são dados por exames de biorressonância. Eu mesmo aqui tenho uns relatórios que a gente faz, que os colegas fazem para nós, que tem esse mapa e a ligação dos dentes com os órgãos, tá? Então, são estudos ainda que precisam avançar, que a gente precisa
tá olhando mais para isso, tá vendo, fazendo essa relação, para a gente ver realmente se tem mais coisas que a gente pode fazer pelos nossos pets quando eles estão em adoecimento, tá? Mas fica aqui isso para reflexão, para vocês saberem que já existem coisas aí que não são tão comentadas, né? Mas que é importante a gente saber, né? E lembrando sempre, né, que a boca dos nossos pets, ela tem vasos, tem toda uma circulação linfática, sanguínea, os nervos, tudo isso leva para o cérebro, tudo isso leva para o restante do corpo, então tudo isso também tem toda uma ligação, né, sistêmica, e que tudo que está acontecendo aqui é levado para o restante do organismo, né? Então, por isso que acaba ocorrendo os outros adoecimentos, tá? Então, pessoal, vamos agora recapitular. Vamos recapitular aí o que foi falado aqui, que de mais relevante, tá? Então, na medicina veterinária preventiva, a gente indica realizar o tratamento periodontal no início, tá? Estágio 1, estágio 2. Quando já está no estágio 3, no estágio 4, não é mais preventivamente que você está fazendo isso, tá? Você está apagando incêndio, você está tratando uma situação que já normalmente já deixa sequelas ali para esse pet, de adoecimento em órgãos, de adoecimento, de perda de dentes, tá? Então, a medicina preventiva, o tratamento é no estágio 1 e no estágio 2. O dente ainda tá bonito, não tá feio, não tá com bafinho ainda. É no estágio que ainda não tá com mau hálito. Muitas vezes tá, você olha e fala assim, ah, tá só um pouquinho. É nesse momento que tem que fazer. É justamente nesse momento que só tá um pouquinho que precisa fazer a intervenção para que ele não progrida, tá? Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês guardem desse programa de hoje, tá? Estou chegando ao fim e espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês essas informações, tenha clareado mais, tenha te cutucado aí um pouquinho para você, olha a boca aí do seu pet, ver como ele tá. Se faz mais de um ano que você não faz, né, o tratamento periodontal, marque, agende aí seu veterinário para estar fazendo, não deixe isso avançar, tá bom, pessoal? Então hoje eu vou ficando por aqui. Lembre-se que seu pet é um ser único, precisa ser tratado assim individualmente. Amor, atitude e ação. Cuidem-se.